Eu converso agora com Vitor Brasil, representante do Ministério dos Portos e Aeroportos. Vitor, qual a importância do Ministério marcar presença nesse primeiro seminário internacional de economia do mar? Hoje em dia, essa questão da economia do mar é muito importante. Acho que os portos eles têm um papel muito importante nas cidades costeiras, né? Então, as políticas públicas para os portos elas podem fazer grande diferença. Então, o Ministério vem nesse sentido para poder divulgar as nossas ações, a nossa política de sustentabilidade, o nosso pacto pela sustentabilidade e se colocar como parceiro dos municípios na construção, né, de realmente cidades que possam exercer o desenvolvimento sustentável. Esse painel de que você acabou de participar tratou de providências como a descarbonização das operações portuárias e aeroportuárias. Queria que você traçasse um painel dessa situação em termos nacionais e em termos específicos do estado do Rio de Janeiro. Existem metas de descarbonização, né, que tanto internacionalmente como nacionalmente, para os próximos anos, tem uma necessidade de descarbonização. O Brasil ele tem uma grande oportunidade por ter a sua matriz energética limpa. Então ele precisa aproveitar essa oportunidade e se colocar como um protagonista no processo de transição energética, né? Nesse sentido, acredito que os portos do Rio de Janeiro têm uma grande oportunidade de se transformar por terem uma vocação que permitam ser referência nessa transição energética. Levando em conta, por exemplo, uma situação como o município de Itaguaí, cujo porto ganha cada vez mais protagonismo, sendo um polo exportador de minério, enfim, de uma série de produtos. Como é que essa cidade pode se beneficiar desse esforço do governo federal no sentido de fazer com que as operações sejam melhor conduzidas? Lá tem agora um novo terminal que está sendo implantado, como tem os terminais que já estão lá e existem uma série de ações já em andamento relacionados a essa questão da transição energética. Então o governo federal ele se coloca como um parceiro para realmente o Porto de Itaguaí possa. Então agora a gente está no momento de que todas as infraestruturas precisam ser adaptadas para essa nova realidade. Então toda nova obra, toda nova construção precisa levar em consideração. E o governo federal, através das ferramentas da nossa política de sustentabilidade, acredita que todos os terminais de Itaguaí serão parceiros dentro desse processo de transição energética. Agora, no caso aqui de Maricá, há um esforço para a ampliação do aeroporto local, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. O Ministério de Portos e Aeroportos ele tem recebido as solicitações e tem analisado para fazer também essas parcerias e poder tornar realidade os projetos que sejam viáveis, né? Então a gente está aberto, né? Tem um setor dentro da Secretaria de Aviação Civil que trata dessa questão, então estão sendo analisadas todas as propostas. Sendo um seminário que trata também da qualificação de mão de obra, como é que está essa situação no contexto do Ministério? Com relação à mão de obra portuária e aeroportuária? Sim, a mão de obra é a mesma coisa, né? Na verdade, toda a transição energética ela deve ser socialmente justa, né? Então a gente acredita que esse processo de transição ele deve considerar também todos os trabalhadores e fazer uma transição justa, capacitando para que os trabalhadores possam absorver essas novas tecnologias e também terem um protagonismo nessa situação. E quais suas impressões sobre esse primeiro seminário internacional aqui em Maricá? Eu acho que são discussões muito importantes, né? Quando a gente coloca o conhecimento, a gente ouve as experiências dos municípios que já estão realizando e aqui no caso até experiências internacionais, eu acho que vem agregar, o nosso planejamento abre, a gente sai da nossa caixinha, da nossa realidade e consegue ver o que já está sendo realizado para poder colocar em prática também no nosso município ou na nossa organização. Vitor Brasil, muito obrigado. Eu que agradeço.